Fala, clube. Tudo bem com vocês? Tudo. Como é que vocês passaram esse mês? Tudo certo, tudo certo. Tudo ótimo. Sobrevivemos mais um mês. Então, nós fizemos a leitura de 5 livros da Bíblia nesse último mês de junho. E nós vamos, então, falar sobre o primeiro livro, de acordo com a ordem cronológica. Vamos falar um pouquinho de Eclesiastes e eu gostaria de saber o que vocês acharam desse livro, de cada capítulo. Começando ali pelo capítulo 1, quando o pregador, a.k.a. Salomão, começa a falar sobre a vida, né? A vaidade da vida. Queria saber o que vocês acharam, o que vocês gostariam de compartilhar. Ai, Salomão. É legal porque Salomão foi o homem mais sábio, né? Então, e teve de tudo. E mesmo assim, ele teve os seus erros, seus acertos e ele instrui, né, tudo que ele pôde ver. Então é legal de uma pessoa que pôde vivenciar quase tudo, e ter o que ele vê como certo, assim, o direcionamento, até mesmo coisas que ele acabou errando, assim, para que a gente possa para servir como orientação a nós, né? Então é bem legal na sua sabedoria em deixar um legado para as próximas pessoas, né? E também ele nos traz a lembrança do porquê vivemos tão ansiosos. Se tudo aqui é vaidade. Se daqui nós não vamos levar absolutamente nada. Então a gente, como a palavra dele fala, a gente corre atrás do vento o tempo todo, não há nada novo debaixo do céu, do sol. E o que a gente tanto espera de Deus, que nos gera tanta ansiedade? O que a gente espera tanto do futuro que não faz com que a gente consiga descansar? Porque a gente não descansa. Todos os dias a gente quer algo a mais. E toda vez que Deus fala algo para nós, nos entrega uma promessa, a gente não espera. A gente acha que a promessa é para o outro dia, é para a próxima semana, mas muitas vezes a gente esquece de tirar as nossas vaidades do Nosso trono, exatamente, do trono do nosso coração e fazer com que Cristo permaneça ali. E a gente muitas vezes se esquece porque a gente quer. É que nesse mundo que a gente vive, Salomão, nessa época, não existia ansiedade, não existia transtorno de ansiedade Salomão generalizada, vivia. né? Era uma época diferente, não tinha o celular, não era uma época que nem a nossa, que é uma coisa frenética, a gente acorda com o celular na mão, sempre trabalhando, sempre uma loucura. Então, imagina, naquela época, né? Como que deveria ser essa vida? Longe das redes sociais, quem sabe se Deus entregasse mesmo uma promessa, quem sabe as pessoas fossem mais Sabe que calmas. eu estava pensando esses tempos. Hoje em dia, muitas vezes nós não conseguimos esperar no tempo de Deus porque a gente está esperando no tempo dos nossos amigos. Então, a partir do Boa. momento em que o meu amigo ele está conquistando coisas, Eu eu também sinto, quero. como assim eu tô ficando para trás? Porque ele, e isso nos gera uma ansiedade. É uma Gera. Mas competição, é uma exatamente. competição que vem da carne, né? Às Exato. vezes. E naquele tempo não tinha, o Davi casou, fulano casou, eu vou casar também. Não. Eu vou viver do jeito que eu tô sentindo no meu coração, Porque porque não era tinha um assim que. padrão. Exato. Não tinha padrão. Salomão, ele vivia. Ele viveu tanto que ele chegou, tipo, tá. E agora, que E agora o que TED? que eu faço? Que tédio. Mais ou menos isso. Ele Já teve casei, tudo. recasei, recasei de novo, e agora o Teve que que eu faço? 999 mil filhos, né? Fez tudo na vida. Teve toda a riqueza. Ele Exato. quadriplicou, quintuplicou toda a riqueza do pai dele. E eu, Fez acordos econômicos, teve um reinado de paz. O que mais que ele poderia querer? nada. E eu vou te dizer que o que ele mais queria, na verdade, era o que ele não teve. Que era paz, era amor, era sossego. E a gente tá correndo atrás da casa, a gente tá correndo atrás do último carro, atrás do último telefone, mas a gente não tá tendo paz, aquela paz que excede todo entendimento humano. E hoje a gente tem acesso. Salomão não Exatamente. tinha. Exatamente. E hoje a nossa competição não é com nós mesmos. A nossa competição é sempre com o próximo. Porque se a gente fosse competir com nós mesmos, nós íamos querer cada vez mais da palavra do Senhor. A gente ia querer cada vez mais a paz que excede todo entendimento humano. A gente ia querer cada vez mais estar debaixo da vontade de Cristo. E hoje em dia, por mais que a gente queira, a gente não consegue. Porque a gente está sempre numa competição frenética com outras pessoas, de o que vão pensar, vão me julgar. Deus mandou eu fazer desse jeito, mas Deus, Pai, é loucura. As pessoas vão me julgar. E naquele tempo, não tinha julgamento de tipo, o que que vão pensar de mim? Já estava feito. É verdade. Deus. Mas tu vê que Salomão, ele também tinha esse tipo de pensamento, porque ele falava, né? Tem um tempo para sorrir, tempo para chorar, Exato. para plantar, para colher, para crescer, enfim, para perder, para ganhar. Então ele também tinha ansiedade, mas ele transformou essa ansiedade em poesia pra gente.
como eu reflito nessas poesias dele. Algo assim, a gente não tem uma ideia exata, né? Que momento da vida de Salomão, se caso foi ele que escreveu, que momento ele escreveu esse livro? Dá para entender que ele já está bem maduro. Só que o Salomão, ele teve muitos problemas no final do reinado dele porque ele se desviou de Deus. Então teve duas oportunidades que Deus falou com ele em sonhos para ele voltar. Ele teve muitos problemas, teve guerras, ele teve um reinado de paz e prosperidade. No momento que ele se desviou totalmente de Deus, começou muitos problemas e tem algumas, eu digo, tem umas filosofias e religiões bem controversas, assim, umas coisas bem, bem estranhas que surgiu dessa época, né? Mas se a gente parar para pensar e ver, ler ali o livro de Eclesiastes, ele é um livro assim, ó, que é tipo um tapa na cara, porque assim, ó, é sem rodeio, sabe? É para quebrar o ego de qualquer pessoa mimimi, é a verdade exposta na tua frente. Cara, a vida é isso aqui. Não é o que tu tá achando que ou os teus sonhos, não, cara. É isso aqui. É a verdade nua e crua da vida. Porque ele começou a refletir tudo que ele fez, tudo que ele conquistou. Ele chegou no fim da vida, de que valeu a pena? Exato. Só que no final do livro, ele chegou na conclusão principal que eu acho que fechou com chave de ouro esse livro. Porque ele foi fazendo várias reflexões de vários momentos da vida e no final ele encerrou com aquilo que realmente é importante. É. Mas o bom assim, ó, que em vários momentos que ele fala aqui, ele vai trazendo para nós, ele foi mostrando assim, ó, as pessoas se preocupam com tantas coisas que não têm valor. Tu te preocupa com coisas que não são essenciais. E ele sempre faz um contraponto. Ah, é vaidade, vaidade, mas o importante é isso. Ah, o problema é que mas o importante é isso aqui. Deixamos de aproveitar o que a gente tem Isso. no momento em busca Exato. de algo a mais sempre, né? Porque se for, a gente sempre quer algo a mais. A gente nunca Ele vai satisfeito, fala, né? ele fala, né, de que um trabalhador ele tem calma, enquanto o rico ele tem correria, né? Então, porque quanto mais tu tem que pessoas vão estar dependendo de ti e às vezes a gente fica nessa busca e deixa de aproveitar. E fala, né, que comer, beber e descansar provém de Deus. Então, que a gente também possa. Aí tá outro detalhe. A gente não sabe nem descansar. Exatamente, a gente fica sempre querendo mais. E não, tem tempo da gente pegar, descansar, se alinhar. E a grande questão que eu vejo de vaidade, que essa vaidade, muitas das vezes a gente não fica só no mundo, né? A gente traz para dentro da igreja, no nosso servir, né? Numa competição de. Muitas vezes, eu vou ficar o dia inteiro no domingo na igreja. Tá, mas eu tô fazendo isso Por quê? Qual o propósito? porque eu tô lá realmente entregue ou para as pessoas verem que eu estou lá na igreja, né? Uma É postagem uma ou tudo competição mais. de ego, né? Porque, na verdade, a gente tem que lutar contra o ego dentro da nossa cabeça, né? Sempre. Porque a gente tem que sempre estar lutando contra aquela voz na nossa cabeça que fica dizendo: por que será que tu tá fazendo isso? É pra te chamar atenção? Mas se for parar para observar, quantas pessoas hoje servem a Deus e quantas pessoas servem ao homem? Porque muitas vezes, dentro da igreja, fora da igreja, num contexto até mesmo do nosso ambiente de trabalho, a gente está sempre servindo e fazendo algo em busca de algo. Ou a gente quer uma promoção, ou a gente quer um cargo, ou a gente quer um lugar à mesa. Então, por isso que a vaidade ela acaba se tornando algo muito grande. A obsessão se torna algo muito grande. E assim, ó, eu acho incrível porque antigamente eu li essa passagem que fala sobre vaidade, tudo é vaidade de vaidades. E as pessoas falavam muito sobre o externo, né? Ah, é um O colar, físico, né? é É. o físico, tudo que a gente consegue ver. Mas o interno era o problema. E na verdade continua sendo o problema. É, tu ter uma casa, mas não. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Naquela condição, eu vou ser feliz. E a gente nunca está contente com o que a gente tem no presente momento. Exato. Ser grato pelo presente momento, né? É que o que é ser grato pelo presente momento? Agradecer a Deus por nós estarmos aqui nessa noite. Exato. Mas ser grato por esse momento, para algumas pessoas eu fui convidada, mas eu não me sentei à mesa. As pessoas, elas só querem, hoje em dia elas só querem. Por exemplo, assim, a própria palavra fala que nós devemos ser obedientes, né? E quantas vezes nós somos obedientes àquela obediência imediata?
Muitas vezes a obediência ela vem de forma tardia, porque eu não aceitei aquilo ali, porque não era algo que eu queria. Eu conversei com Deus, eu orei, pai, que seja assim, assado, até dia tal. E aí ele não. E aí, o quê? Aí tu, o quê? Ou, não, paizinho, vamos de novo. Dia tal. E não vai ser dia tal, não vai ser assim, não vai ser assado. Não, é não. Porque Deus, ele não vai negociar com nós. Não é um talvez, tá? Se tu se comportar com teu irmãozinho, o papai te dá. Não, não. Pai, eu quero. Não. Mas é que a vontade dele é sempre perfeita e agradável, né? Exato. E ele sabe o melhor pra nós. A gente tem que confiar, entregar os caminhos pra ele e entender que ele é que conta os nossos dias, Ele ele que conta. sabe da nossa Ele que sabe de história. tudo. E Então, sonda os se a- nossos corações. Exato. Né? Esse é o principal. ele sabe que se aquele não era o momento, ele sabe o porquê. Exatamente. Mas aí entra a nossa parte de ter sabedoria. Porque eu, muitas vezes, eu não sou uma mulher sábia. Eu reconheço isso. Eu acho que a pessoa que chega pra mim e diz, eu sou uma mulher sábia, eu digo, amor, sobe. Porque tu já O que tu tá alcançou, fazendo tu aqui já na alcançou a Terra? glória. Não, não tem como. Então, eu tenho refletido muito sobre essa sabedoria de como conduzir as coisas do Pai. Porque as coisas da terra, as coisas humanamente falando, eu sei como lidar. Porque é algo do nosso cotidiano, é algo que a gente presencia não somente na nossa vida, mas na vida do nosso irmão. Então, se eu vejo que a Ju tá errando em tal ponto, eu não vou errar. Porque aquilo ali também traz algo para mim. Só que a sabedoria divina, quando ela vem através para nós, né, e nos encontra, ela sempre nos encontra de uma maneira que a gente está muito quebrado. E aí, como é que a gente vai saber lidar com isso? Como é que a gente vai saber interpretar e acalmar o nosso coração? Para ser sábio nas nossas escolhas, nas nossas decisões e principalmente nas nossas palavras. Bom, Quantas vezes as nossas palavras vêm arrebentando assim, ó, tipo, todos os lados? Porque nós não somos sábios no falar, a gente não é tardio no falar, nós somos muito reativos. mas aí é que tá o detalhe. Quando a gente busca o Espírito Santo através da oração e do jejum, a gente vai tomando posse do caráter de Jesus. Exato. E a gente vai se transformando em pequenos detalhes, sabe? Pequenos detalhes que vão mudando a nossa rotina. A cada novo dia, a gente É, vai tendo oportunidades e eu acredito que essas oportunidades, cada vez que a gente escolhe o caminho por Deus, optar pelo que está escrito na Bíblia, pelos mandamentos, nos é acrescentado mais do Espírito e retirado mais da carne, né? exatamente. Então, E outra, a gente não vai tendo mais nem prazer nas coisas que não são mais de o Deus. próprio Espírito vai Vai nos te constrangendo. constrangendo. Vai nos Só que não é constrangendo. constranger, parece constranger. Ai, tá me deixando envergonhada. Não. É um constrangimento que é bom, porque tu sabe que tu tá fazendo a vontade do pai. Exato. E eu tenho como constrangimento, assim, pra mim, é algo quando, vamos supor assim, um convite inofensivo. Ai, amiga, eu vou fazer meu aniversário no patrimônio. Não, amiga, te agradeço pelo convite, mas Isso. não é um ambiente pra mim. Por mais que seja um momento de confraternizar, celebrar a tua vida, pra mim não faz sentido eu estar lá. Mas eu posso ir num jantar contigo, eu posso a gente sair de repente e tomar um café, algo assim. Mas isso também é um constranger que não precisa nos confrontar. Porque normalmente eu conversando com uma galera, mas como é que eu vou saber se eu tô sendo constrangido, se eu não tô sendo confrontado, se eu não sinto nada? Tu não sente paz, tu não sente dúvida, tu não sente confusão. Então, ser sábio, ser assim, é também ter uma paz. Tipo, é uma decisão que tu vai tomar e que tu vai saber que aquilo ali não vai te constranger lá na frente e também não vai te trazer um constrangimento de estou fazendo algo ou estou fazendo algo errado ou algo certo. E isso também são detalhes que muitas vezes nós não pegamos, que a gente deixa entre as entrelinhas. Tem algo aqui, ó, dentro disso aí que tá falando, ele aqui no capítulo 5 De qual? de Eclesiastes, no versículo 4 e 5, tem algo muito interessante que o autor escreveu assim, ó. Tem a ver com nossas atitudes, ó. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, tipo assim, ó, eu entendo que o voto é um compromisso que tu faça. Embora hoje a sociedade, nossa, até nas leis civis, é permitido o divórcio, mas há 200, não, menos até anos atrás, no início do século XXI, no início do século XX, perdão, o divórcio
era, era crime. Então foi mudando as leis civis permitindo o divórcio. Mas se tu olhar aqui, ó, tipo, o casamento é um voto. A pessoa se comprometeu diante de Deus que vai ser fiel àquela pessoa, Até que a morte nos separe. né? Ela bota uma condição, enfim. E aí no momento que as pessoas se separam, elas quebraram esse voto. Então, então é interessante. Tipo, me comprometo com alguém, não sei o quê, fazer tal coisa e não cumpro. Né? Então é algo que Deus, tem um texto que fala, né, que Deus não é homem para que minta. Então quando a gente quebra um voto, a gente está mentindo, porque a gente disse que ia ser fiel até o fim. Então, o que ele está falando? Cara, não te compromete. Porque quem se compromete e não cumpre é tolo. Então, olha só um dos comportamentos que ele coloca para nós aqui. Da seriedade que é. Né? Então, hoje em dia, como é que está o mundo hoje? Muitas vezes as palavras das pessoas não valem nada. A pessoa promete, tipo assim, tu te compromete numa empresa. Né? Tu assinou um contrato de trabalho. No teu contrato ali tá todas as tuas atribuições, né? E tá ali especificado o quanto tu vai receber por aquilo. É a pessoa que é um mau funcionário, ela não tá cumprindo o voto dela, que ela se comprometeu. Porque o patrão não sei o que. Cara, mas tu te comprometeu. Então saia. Então por que te comprometeu? Então, são várias atitudes que ele vai colocando aqui que confronta a nossa natureza humana. Então, ele expõe a realidade do que a gente é. Então, hoje em dia, a geração da sociedade está muito mimimi. Você não pode dizer não pode dizer isso aqui está errado. Tu não pode ter uma opinião contrária. O pessoal parece que vai ter um troço. E esse livro não. É a verdade na cara. É verdade. É que o mundo nos deforma, né? Se a Exato. gente for olhar, o mundo nos deforma. Como a nossa identidade, ela é modificada pelo mundo. Verdade. E quando a gente vai descobrindo isso, quanto mais a gente vai tendo intimidade com o Senhor, e Ele vai nos limpando, né? Nos tirando, nos transformando, e trazendo quem Ele realmente, o que Ele desejou para nós quando nos criou. A gente vai vendo quão a gente foi deformado pelo mundo para ser aceito pelas pessoas, para fazer parte de certos grupos. E no mundo tudo como é que é passado de mão, né? Todo mundo, não, todo mundo faz, eu também posso fazer, então não vou cumprir minha palavra aqui, Me veio aquela posso passagem de falar. Timóteo. Eles podem, Timóteo, você não. Eu te chamei para ser diferente e fazer diferente. Eu tenho, né, e isso para mim é um dos maiores desafios, né, quando a gente é transformado e tem essa vida de crente, de não trazer isso para nossa vida de, eu tô no meu processo. Quando eu falo para todos, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode desler. Certo. E aqui tem todas as instruções de como a gente deve agir, como a gente deve buscar se santificar cada dia mais. E a santificação não é somente questão do atitude externo, que muita gente vê como festa, relacionamento, bebidas, mas também nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir. E eu vejo que a gente muitas vezes traz isso do mundo. Eu tô no meu tempo, eu tô no meu processo. E nós devemos nos confrontar, até mesmo entre irmãos, e cobrar, né, um dos outros, claro, cada um tem o seu tempo, a sua medida de fé também que é dada por Deus, mas que a gente falta um pouco desse confronto entre nós mesmos de nos exortar para que a gente cumpra o evangelho, né? Porque quanto mais íntimo de Deus, quanto mais no nosso caminho, não é sobre nós, é sobre as pessoas que vão ser abençoadas a partir das nossas escolhas, né? A partir do que a gente está, das atitudes que a gente está tendo. Muitas vezes eu falo que a gente acredita que nós sabermos a Bíblia e falar para os outros é o que vai Se é o fazer. suficiente. Não. Não é o A suficiente. grande maioria das vezes é as nossas atitudes, né? O nosso exemplo. Uma coisa é nós conhecermos a Deus pelas coisas que ele faz, ou pelo que ouvimos falar, né? O pastor falando no domingo, coisas assim, mas uma coisa é tu ser íntimo de Deus. Exatamente. E é isso que ele requer, não só que conheçamos, mas que sejamos íntimos dele. Exato. Até porque a intimidade, ela gera profundidade no Senhor. E uma coisa que eu tenho batido muito na tecla com a minha galera, meus amigos, é que quantas vezes nós acabamos contando o testemunho de outra pessoa e não o nosso.
quantas experiências nós contamos do outro e não as nossas? Porque a gente não tem experiência com Deus. Não há profundidade. Exatamente. Então, se tu não tem experiência com Deus, tu não tem o que falar. Então, tu vai contar somente das experiências dos outros. É a mesma coisa. A Ju foi pra Nova York. A Ju fez isso. Tá, e tu, tá, e o que que tu fez? Ah, eu fui ali, fui ali em Pinhal. Mas por que que tu não foi pra Nova York? O que que a Ju tá fazendo que tu não fez? Então, é a mesma coisa. Eu tenho buscado muito mais intimidade e profundidade com o Senhor, porque eu quero viver muito mais experiências com Ele. E não experiências de que eu pedi pra Deus um café super gourmet e uma amiga me deu. Não, eu quero aquelas experiências extraordinárias, aquelas assim que tu fica atônita, sabe? Senhor, eu achei assim, tipo, orei no meu quarto e eu senti um círculo de fogo. Isso já aconteceu comigo. 13 e pouca da manhã ele me acordou, vai orar, e eu não quero. Acordei, comecei a orar, 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 parei e ele, não, eu quero mais. Quando eu me levantei, assim, tipo, que eu comecei a andar pelo quarto que eu estava de joelhos, eu senti um círculo de fogo na porta do meu quarto. E ali eu parei. Eu senti algo assim, ó, sobrenatural, que depois eu não consegui dormir de novo. E eu fiquei, Senhor, tipo, tu estava aqui, presente, tipo, eu te senti de forma palpável. E eu falei, é isso que eu quero todos os dias, não uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou quando eu estiver passando por uma turbulação. Turbulência? Tribulação. Tribulação. Turbulência. Isso. Turbulação é. E eu falei, tipo, é isso que eu quero. Eu quero mais do Senhor, porque eu sei da onde eu vim Sim. e eu sei para onde eu não quero voltar. Eu já experimentei o mundo, eu vim do mundo, não venho de lar cristão. Então, para mim, lá fora, nada é novidade. Ai, Taiva, já vivi, obrigada, valeu. Mas deixa eu te apresentar uma coisa aqui que se renova todos os dias, de forma diferente. E é isso que as pessoas não querem. E dando continuidade ali, ali, ó, não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano, foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho de suas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Então, isso é algo assim, ó, que se eu colocar o meu nome na escala da igreja, não estou fazendo um voto com o meu líder, eu estou fazendo um voto com Deus. Senhor, estou indo lá te servir, estou indo lá ser o teu instrumento naquela manhã, naquela tarde. Se eu fizer um voto com a minha amiga, eu estou declarando Deus ali também. Porque eu sou cristã, ela conhece a minha religião. Então, toda vez que eu fizer um combinado contigo e eu não cumprir, eu estou desonrando a Deus. Porque antes eu... amiga, me ajuda numa mudança. Te ajuda, amiga, tudo mais. Dei a minha palavra. E a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Então, a partir do momento em que eu não cumpri, eu estou desonrando a palavra. Então, isso eu tenho me pegado muito. Eu tenho que honrar a Deus com as minhas atitudes e com as minhas falas. Nós somos muito cobrados, porque Exato. principalmente a grande maioria de nós veio de um mundo completamente diferente. E o nosso ex-ciclo social nos acompanha. Então, é uma vírgula que a gente dá fora do caminho. Ah, viu? Tá na igreja, mas não cumpre a palavra. Tá na igreja, Esse é o mas... inimigo acusador. E não, e as pessoas estão só esperando por esse momento, né? Caia, cai, 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 só pra poder te julgar. No 12, ali, ó, ele dá um conselho exatamente dentro desse parâmetro. Algo assim, ó, que depois tu vai tendo algumas experiências na vida, eu comecei a analisar algo que é importante, assim, ó. Algo que muito me ajudou na minha caminhada com Jesus, eu estar próximo de pessoas sábias, né? Tu ter a humildade de saber que aquele irmão vai te ensinar. Amém. E tu aprende com ele. E algo que ele fala aqui, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer não tenho neles prazer. Ele tá falando da velhice. Porque a gente vê a pessoa assim, né, na velhice, de 85 para frente, é só luta com a saúde, a pessoa não tem disposição, é aquela coisa, aquela luta. E ele fala pra gente lembrar do Senhor no vigor da nossa saúde. Porque quando chegar naqueles dias, Deus não vai conseguir interagir, te usar. Tu tem todo o vigor agora. E no 13 e 14, ele vai encerrar o livro com a conclusão de tudo. Né? Ele fala, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele está falando que nós vamos prestar contas a Deus. Todo ser humano vai estar diante do Senhor.
A diferença é que ou tu vai estar com o advogado do teu lado, que é Jesus, ou sem o advogado. Então, se nos dias da tua mocidade tu te lembrar do teu Criador, ele vai conseguir te conduzir de uma maneira que vai te livrar de muitos problemas. Mas ele está dizendo, nós vamos estar diante de Deus. E nós vamos prestar conta. E aqui está dizendo de tudo. Então, por isso que é importante a gente temer a Deus. Não só por agora, mas também do porvir. As pessoas podem dizer assim, cada um tem uma sua religião, acho que vai reencarnar, aquela história toda. Tudo bem. Mas a Bíblia está dizendo que nós vamos estar diante dele. É que a gente vai passar pelo juízo final, né? Claro. E o temer a Deus é algo que muitas pessoas têm interpretado de forma errada. Temer a Deus, todos nós devemos, né, ter temor, mas não aquele temor com medo do juízo final. Se a gente vai subir ou, né, descer. Mas a gente precisa temer a Deus porque a gente conhece a palavra dele e a gente quer viver de acordo com a vontade dele. Muitas pessoas hoje em dia estão sendo religiosas porque elas estão lendo a Bíblia. Isso aqui não pode. E aí elas vão lá e não fazem. Mas não fazem de forma física. Porque o interior delas tá fazendo, tá gritando. E tem em Coríntios que fala, né? Tipo, Deus conhece o nosso coração. Isso assusta ou isso nos deixa sossegados? Isso me assusta. Quando eu falo, ai, Deus conhece as intenções do meu coração, isso me assusta, porque muitas vezes a minha carne grita, muitas vezes eu tô declarando assim, ó, tipo, ai, que Deus abençoe a vida dela, mas o meu coração dentro tá assim, ó, Senhor, eu quero que ela pague. Senhor, eu quero que aquela abençoada assim, ó, pague, eu quero ver ela sofrer. Ai, Tainá, não pode falar isso. É o que o meu coração tá gritando e é a verdade que o Senhor está vendo, porque de nada vale as minhas palavras bonitas se elas forem vazias. Então, quando a gente fala, eu tenho temor a Deus, nós temos que ter temor a Deus não com medo de subir ou descer, mas nós temos que ter temor a Deus por amor a Ele, por não querer errar diante da presença dEle e não desobedecer a Ele. Não porque o que a Juliana vai pensar de mim, o que o Roberto vai pensar de mim, mas porque Ele me criou, Ele me escolheu. Então, a partir do momento em que Ele me escolheu, que Ele me resgatou do limbo, do lixo que eu vivia, hoje a minha vida tem que ser dedicada a Ele. Todos os meus dias eu tenho que entregar a Ele, sendo eles bons ou maus. Todos os dias ele vai me renovar, não importa pelo que eu vou passar. Então eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu tinha aquela coisa assim, ai, Senhor, eu vou fazer isso aqui porque isso é o certo. Mas Deus sabe exatamente o momento em que a gente vai cair, o momento que a gente vai levantar, o momento que a gente vai pecar. Ele sabe todos os nossos dias. Então, às vezes, tu tá ali, ai, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Mas no teu interior, tu tá fazendo. É a mesma coisa quem é casado, que olha uma mulher e deseja ela. Ah, mas eu nunca pequei, nunca me deitei contra a mulher. Mas no teu interior, tu já desejou metade da tua academia. Então, o pecado, ele já está dentro de nós. E isso a gente tem que todos os dias matar ele um pouquinho. E é muito difícil. Eu tenho falado para Deus todo dia, Senhor, perdoa pelos meus pensamentos pecaminosos, perdoa pela minha boca pecaminosa, perdoa porque muitas vezes eu peco contra ti em silêncio, não verbalizando. Então, isso para mim é o temor a Deus, um temor verdadeiro. É que na realidade, assim, ó, o temor a Deus, ele vem no seguinte, quando tu reconhece a grandeza de Deus. Porque ao contrário do temor é irreverência. Tipo, tô nem aí pra Deus. Ah, Deus não existe. Tu não tem temor. Quando tu reconhece a grandeza de Deus, aí tu tem o temor. Entendeu? O temor vai te gerar isso. A gente não vai deixar de pecar. Eventualmente vai pecar ou vai minimizar os pecados. Mas a gente vai estar sempre se arrependendo. Essa luta vai ser até o fim da nossa vida. Quem né? não tem temor não se arrepende. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, ó. Deus sabe a intenção do nosso coração. Só que a questão da... E tem que ser um arrependimento genuíno, né? Sim, a santificação, ela não é um processo em si mesmo, que eu entreguei a vida para Jesus, já estou 100% puro. Não, ela vai minimizando. Mas, tipo assim, De ó, glória em glória. o que acontece? São estágios. Uma coisa é quando eu peco verbalizando, vai ter uma consequência. Ou eu peco nas ações, vai ter uma consequência. Quando eu já não peco mais nas ações, estou pecando só no pensamento, eu já minimizei um monte de problema. Aí só tá eu e Deus. Eu conseguindo vigiar e não transformando em ações, daqui um pouco eu consigo dominar os pensamentos. Então, é um processo gradual. Então, o erro e o arrependimento, eu vou me arrependendo, o que acontece? Tem vários textos e várias situações na Bíblia
que Deus agiu com misericórdia, só que aquela misericórdia chegou até um ponto. Deus, chega. E aí Deus cortou. Um exemplo, Sodoma e Gomorra, Deus deu chance para aquele povo se arrepender. Quando chegou a hora, Deus viu que não tem mais, daqui não volta mais, ele Cortou. terminou. Então, todo o evangelho, Jesus vai ensinar a questão do arrependimento. A gente não consegue seguir Jesus se a gente não se arrepender. E às vezes é um arrependimento diário. Ou a todo momento tu vai ter que se arrepender de algo. No mesmo dia, né? No mesmo dia, no mesmo instante. O que acontece? Enquanto há esse arrependimento, o que há no meu coração? Eu temo a Deus. No primeiro momento pode ser por medo, ou depois aquilo ali se transforma no amor. Eu não quero magoar a Deus. E a gente começa a vigiar, não quero magoar as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Eu não quero magoar o meu próximo, porque aquela pessoa, Deus também ama ela. Eu acredito não é nem o não querer magoar, eu acredito que quanto mais próximo a Deus e a gente vai sendo preenchido com o amor de Deus e os nossos comportamentos e as nossas atitudes, eles começam a se transformar em amor. Então nós fazemos, não vou julgar, eu não julgo por amor ao meu irmão, eu entendo que se ele está tendo aquele comportamento, ele teve uma vida. Eu não sei o que passou na vida dele e em amor eu vou orar por ele, né? Então vai vir o pensamento, até o dia da gente morrer, a gente vai vir. Só teve um perfeito, foi Jesus Cristo. Vai nos ser agraciado quando a gente partir dessa para melhor. O Pai vai limpar todo o resto e daí sim a gente vai habitar. Na verdade, nós já somos limpos. Nós somos lavados, remidos, santificados e justificados Pelo sangue do Nós Cordeiro. já somos. Nós somos filhos, aceitos, enxertados na oliveira que é Jesus Cristo. Somos merecedores? Não. Não. Mas essa é a graça. É mesmo sem a gente nem merecer nem um pouco. É a graça que nos constrange, que nos traz salvação. É a graça que não foi de graça, mas ela para nós, ela é de graça. E ela nos alcança, é o favor imerecido, a gente não merece. E ela é maior que tudo. Nada no mundo pode nos separar do amor de Deus. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Então a gente pode achar que está pecando, mas aí, ele nos formou. Ele fez Adão, sabendo que o pecado ia entrar no mundo, porque por isso mesmo ele já tinha preparado o Cordeiro Pascal, que seria Jesus, imolado desde antes da fundação da gente, antes da fundação do mundo. Jesus já estava pronto como Cordeiro Pascal para morrer pelos nossos pecados, porque ele sabia que o pecado ia entrar no mundo através de Adão. Então Jesus já estava imolado, preparado para o momento, porque ele é tão fiel, mas tão fiel, que ele teve que fazer o filho dele como oferta para ele mesmo, pelos nossos pecados. Ou seja, ele nos fez, ele sabia que nós pecaríamos, mas ele nos ama na nossa imperfeição. Por isso ele enviou o seu filho. Antes era um cordeiro que era imolado, morto, e o sangue dele era colocado em cima da arca para expiação dos nossos pecados. Hoje nós somos lavados. Hoje nós somos santificados e justificados perante Deus. Entende? Nós não precisamos fazer sacrifício mais nenhum. Nós já somos alcançados pela graça. E nós já alcançamos a salvação mediante Cristo Jesus. O dia do juízo é reservado para aqueles que vão levantar na segunda ressurreição. A igreja do Senhor não passará pelo juízo. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Deus não desistiu da gente? Porque ele é longânimo. Uma coisa que nós não somos. Tem mais um detalhe. Fala mais. É assim, ó. Todo inventor de alguma coisa, ele sabe o pleno funcionamento daquele equipamento. Por que Deus não desistiu de nós? Por causa que ele sabe como nos criou e por causa dos nossos catalisadores de informação, que são nossos olhos e os nossos ouvidos. Ele sabe que se a gente der atenção para a palavra dele, a gente muda. Com certeza. Então por isso que Deus não desiste, porque ele sabe que se a gente der atenção à palavra dele, ao amor dele, e a gente realmente se entregar a Jesus, A nossa vida transforma. não é aceitar Jesus, é se entregar a Jesus, na realidade. Uma coisa é aceitar, É. né? Outra coisa é tu viver a Isso. vida de Jesus. Então ele sabe que enquanto o sangue passar oxigenado no nosso cérebro, a gente tiver com nossas faculdades mentais em perfeito juízo, nós der atenção para a palavra dele, a esperança da gente mudar. Só que tem
tem uma dinâmica que às vezes algumas teorias do evangelho não entendem, que é o seguinte: só que Deus não força isso. Ele não pode forçar, por um simples detalhe. Porque se ele interferir na nossa decisão, a gente perde a capacidade de amar. Olha só que interessante o versículo que falou de Romanos, né? Nada nos separa do amor de Deus por nós, mas e o nosso amor por ele? De volta. Por que Deus criou a família? Pra gente entender o amor dele. Porque família é isso aqui, ó, é relacionamento. Pá, mano, tá especial pra mim, eu te amo. Bah, negão, é nós, estamos fechados. Entendeu? Essa troca. O que Deus quer? Ele quer essa troca. Comunhão, né? Por isso que ele não interfere nas nossas decisões, porque ele quer ser amado assim como ele ama a gente. Mas, pro amor ser verdadeiro, Tem que ser de coração, tem que ser livre. 100% da minha decisão. Ele não pode interferir em nada. Então, por que Deus vê às vezes as pessoas sofrerem por estar longe dele? Muitas vezes. Porque ele, se ele interferir na decisão, ela não vai seguir ele porque ele ama Deus. Foi porque Deus fez um mexe ali. E ele não faz isso. Ele quer ser amado genuinamente por nós. E ele é um Deus ciumento. E ele quer a nossa única e exclusiva adoração. Verdade. Só pra si. E tá certo, ele nos fez. Oxe, como é que a gente não vai adorar esse Deus? Mas É tem uma maravilhoso. questão. Deus não é como a gente, ele não é egoísta. Ele sabe que se a gente amar ele acima de todas as coisas, nós vamos conseguir amar nosso próximo como ele nos ama. Infelizmente, já estamos chegando ao final dessa rodada. Então a gente vai encerrar por aqui agora. A gente terminou então o livro de Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 12. Fala, clube! Tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso segundo momento, falar sobre os 5 livros que nós lemos no mês de junho. Começando por Eclesiastes, depois Abacuque, Filipenses, Tessalonicenses e Colossenses. Colossenses. Isso. É muito especial a gente poder estar novamente aqui, né, falando e tendo essa troca tão especial. Antes estava outro grupo, né, com a nossa mediadora, a mediadora segue, né? E é muito gostoso a gente poder estar juntos. Sou muito grata a Deus por isso. E o pessoal antes trouxe bastante, né, sobre Eclesiastes e foi bem especial. E tem uma questão ainda que eu gostaria de trazer sobre este livro, que é no capítulo 11, versículo 4, que traz 4 e depois do 5 até o 8, que traz algo especial, que diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Eu vou ler até aqui, depois você que está ouvindo pode depois seguir ali a leitura mais um pouquinho, mas é um versículo que fala muito comigo, porque a gente às vezes esquece no dia a dia de semear, né? A gente fica esperando muitas vezes a oportunidade, a mudança de algo para daí a gente fazer alguma semeadura, né? E eu acho tão especial que o autor traz aqui para gente, que é para a gente ir semeando, a gente vai caminhando e a gente vai semeando, né? Porque tu não sabe qual terra vai ser fértil. O amor do Senhor eu vou semeando, né? Jesus na vida das pessoas eu vou semeando. Trabalho, né? Que muitas vezes as pessoas ficam esperando por algo a título de um trabalho. Não espera, vai semeando, né? Aquela coisa de que às vezes a pessoa acha que sexta-feira não é dia de levar currículo, né? É de segunda a quinta. Não, vai semeando, né? Então a gente ter isso como um princípio na vida da gente. Onde a gente estiver, a gente largar a boa semente. E a gente tem a semente. Quem tem Cristo na sua vida
tem esta semente. Então, a gente fazendo, né, esta semeadura independente de tempo. Não importa, não olha para o vento, né? Ah, eu vou esperar que chova, eu vou esperar ter sol. Não, não espera, semeia, né? Então, isso veio muito ao meu coração, né, da gente estar fazendo esta semeadura todo o tempo. Eu vou engatar no teu aqui pra gente fazer um fechamento aqui do Eclesiastes que foi estendido, né? Depois a gente passa por todos os livros. Eu fiz um compilado no último grupo, então não vou citar em qual versículo, mas está tudo em Eclesiastes, porque todos eles trazem, eu vejo quanto essa mensagem foi reforçada. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Depois ele fala, mais uma vez, sobre que os velozes nem sempre vencem a corrida. E aí tem mais um aqui agora que eu não estou achando. Porém, todos eles falam sobre a gente não ter que se preocupar com o tempo das coisas. E já vou fazer o gancho com depois ali que a gente pode dar sequência, não sei se em Filipenses que fala sobre ansiedade, né? E eu vou fazer esse pulo. Não andem, em capítulo 4 de Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelo coração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Tudo isso para falar da mesma mensagem, né? Isso é muito reforçado ao longo da Bíblia, que não nos cabe prever o futuro, em vários outros livros. Então, posso até no final terminar para dar o gancho de alguém que vai continuar ali em outra coisa que também fala sobre previsões. Mas aqui eu quero partilhar sobre esse ensinamento. Eu sou uma pessoa que 8 anos atrás teve burnout e transtorno generalizado de ansiedade, tudo junto. Eu tive que aprender muito sobre não querer controlar o tempo. E vivo aprendendo isso dia após dia. E um ensinamento muito bonito que Deus me deu. Eu estava no Peru, subindo uma montanha que tinha uma altitude muito grande, eu não lembro agora, mas ela era absolutamente um ar muito rarefeito. E quem já foi para ar rarefeito sabe que tu pode puxar, respirar e o ar não vem, né? E eu queria muito ser a primeira a chegar no topo da montanha, porque eu queria tirar uma foto sem turista. E a minha inteligência foi, eu vou na frente do grupo, não andei com o grupo, e aí eu trazer a sabedoria de não curtir a viagem, não estar ao lado dos irmãos, né? Eu quis ir na frente, eu quis ir rápido, e me achei capaz. Só que eu tive um problema que eu não conseguia respirar. Não tinha oxigenação no meu pulmão, e eu tive que parar, porque eu quase desmaiei, e ali eu fiquei quase meia hora parada. Todos passaram por mim, eu fui a última a chegar. E ali eu aprendi que o mais rápido não é o que chega primeiro. Aqui está escrito: os velozes nem sempre vencem a corrida. E ali eu entendi o que quer dizer. Ali eu aprendi na próxima montanha, ela era até maior e mais alta, e eu fui bem devagar, mas eu fui constante. Eu curti a jornada. Eu fui conversando com a minha mãe, que estava junto comigo, olha que tempo precioso, com amigos. Eu parei por segundos, ou às vezes um minuto, eu contemplava um pouco da vista. E ainda assim, eu fui das primeiras pessoas a chegar. Só tinha 2 pessoas quando eu cheguei. E eu nem me dei conta, porque a minha ansiedade não estava em chegar. Meu compromisso aquele dia era: eu vou ter constância e eu vou saber fazer isso. E é hoje que eu vou aprender. E isso foi um ensinamento que essa passagem está trazendo. Então, que fica a mensagem, porque eu acredito que não sou a única nesse mundo que sofreu ou sofre com ansiedade. Então, que fique essa sabedoria para as pessoas. E é tão né? interessante porque antes, né, o outro grupo que estava, eu acho que foram as meninas que falaram sobre a questão da gratidão, né? E como a gente exerce a gratidão, né? Aí foi dito nas pequenas coisas, né? Tu poder fazer uma caminhada observando tudo que tem à tua volta é muito especial, né? Olhar, agradecer ao Senhor por cada detalhe é tão gostoso. E a gente perde essa oportunidade, principalmente nos dias de hoje, que talvez entra com algo aqui que o Samuel disse que ia falar, né? Boa noite, clube.
Ai, não dei boa noite também, então, pedindo desculpa já. Boa Saí noite, na falando. verdade, não. É, a gente não sabe se vai ser bom dia, boa tarde, sei o boa horário que noite, vocês né? O estão horário que vão assistindo, né? assistir. Exatamente. Mas eu ia falar sobre Abacuque, né? Ali no capítulo 1 de Abacuque, no versículo 3, né? Não, vamos ler do 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? No 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Ali no versículo 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Isso me fez lembrar de alguns textos, vou entrar nos textos também posteriores que a gente abordou no clube, mas antes eu vou pegar aqui um texto de Gênesis. Em Gênesis 6, antes Adão e Eva tinham pecado, né? Veio toda a questão ali da descendência deles até chegar a Noé. E aí, ali no capítulo 6, no versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então a gente lembra que tudo que Deus fez era bom. Quando Deus olha para a terra após o pecado entrar, né, na carne humana, ele vê agora a terra com os olhos de corrupção, um rompimento entre tudo que é bom e agora o mal vindo, né, à humanidade. Vou trazer uma outra fonte aqui, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Tem um texto, se não me engano é na página 77. O que quero dizer é que a maldade, se você examinar de perto, acaba se revelando como a busca por algo bom, mas da maneira errada. Você pode ser bom só por amor à bondade, mas não pode ser mal só por amor à maldade. A maldade não pode ter sucesso nem mesmo em ser má, da mesma forma que a bondade consegue ser boa. A bondade é o que é, por assim dizer, mas a maldade não passa de bondade corrompida. Você pode ver qual é a perversão porque pode explicá-la a partir da normalidade, mas não pode explicar o normal a partir da perversão. Porque eu quero encaixar esses 3 textos, e aí depois eu vou pular para Filipenses e vou fechar. Por que me fazes ver a injustiça? Teus olhos são tão puros, então por que tu permanece com o perverso? Por que tu toleras o perverso, mas não toleras a perversidade que ele comete, né? E ali a gente pega o contexto de Gênesis, Deus, após o pecado, após a queda do homem, começa a enxergar a terra como corrompida. E vários teólogos, vários filósofos abordam essa questão da natureza humana, né? Chamam da lei da natureza humana, que é o certo e errado. Isso é debatido em várias faculdades, em vários estudos. E na Bíblia não é ser diferente, esse conflito dos homens de Deus, vendo os injustos, né, cometendo maldade. Mas assim, por que tu não toma uma atitude, né? Tu vê os teus filhos sofrendo perante os E aqui maus. mesmo em Abacuque a gente vê esse clamor, né? Porque é um clamor que é desespero feito, que né? ele tá clamando via de dúvida. Qualquer versículo que tu abrir, tu vai ver que ele só fala sobre maldade, questionando a Deus sobre a maldade do povo. E aqui tem outro texto que fala: para ser mal é preciso desejar coisas boas e depois persegui-las da forma errada. Haver a ocorrência de impulsos que foram originalmente bons para estar em condições de pervertê-los. E tem outro texto que complementa: e eis um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quando pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiu fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito. E esse alguém não precisaria de modo nenhum fazê-lo. Nós sabemos quem é que ele está se referindo, a Cristo, né? Só que uma coisa me chamou a atenção: quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A Bíblia fala muito sobre a queda do homem, sobre o perverso, que ele busca a maldade, ele busca fazer o que é mal. Só que agora eu vou dar o panorama do que eu realmente quis buscar ali. Em Gênesis 6, fala que a terra foi corrompida. Todo mundo aqui gosta de comida saudável, né, gente? Gosta de comer fruta, gosta de comer salada, gosta, né? Então imagina ali Eva andando no jardim e vê aquela maçã ali na árvore. Uma maçã saudável. Spoiler, não é uma essência. maçã. Vamos conjecturar. Vamos fruto, mas qualquer fruta é boa para a saúde.
Então Satanás pega algo que Deus criou que era bom. Fruta não é algo Uhum. ruim. Uhum. Fruta é algo bom. Deus viu que era bom. E ele torna aquilo um pretexto de forma errada. Tu vai buscar essa fruta para se tornar igual a Deus. Ou seja, ele pega algo bom e perverte para uma intenção errada. E aí, se eu não me engano aqui é Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Tessalonicenses 2. 2. Do pecado, Isso. a vida do anticristo, ou 2? Não, é 3, perdão. 3. Vamos ver. Misericórdia, deu branco. É Filipenses, gurizada, perdão. Filipenses 3, agora eu lembrei. Às vezes acontece, tá, gente? É muito Sim. texto. Cheio. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que eu estou fazendo esse paralelo, esse todo enredo aqui entre os textos? Tem uma coisa que me chamou muita atenção entre os livros. Foi justamente a questão essencial do processo de santificação, principalmente ali em Filipenses e, se eu não me engano, ali em Filipenses e Colossenses também fala muito sobre isso. Sobre o processo da santificação, sobre tu entender quem Deus é, em quem tu é em Deus. Tanto no capítulo 4 fala, né, pra gente permanecer em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, né, que isso permaneça na sua mente. Só que eu queria trazer justamente esse conflito entre nós, e eu falo por mim, porque eu recebo muito essa pergunta. Se Deus é totalmente bom, por que ele permite o mal? Se Deus é totalmente bom, por que, né, há tanta maldade no mundo? Por que criança e leucemia estão na mesma Por frase? quê? Porque, né, sempre tem esses debates éticos e filosóficos vindo de pessoas agnósticas, muitas vezes, pessoas que se consideram ateu. Cara, desde o início, tudo que Deus criou foi bom. Exatamente. A questão é, ter poder é ruim? Não. Não é ruim. Ser uma pessoa que busca sempre ser o melhor na sua profissão é ruim? Não. Certo. Ter uma pessoa ambiciosa é ruim? Não. Tu ambiciar algo para sua família, para seu futuro, é ruim? Não é ruim. Então, tu olha, normalmente pessoas más têm esses 3 pilares, assim, manipulação, Ambição. ambição, só que é aí que tá. Para te chegar nessas coisas boas, tu pode percorrer o caminho certo, o caminho correto. Se eu usar manipulação para chegar nesse objetivo final, eu estou cometendo um pecado, estou errando em essência. Mas o meu objetivo não é ruim, meu objetivo é bom. A questão é, o que eu faço para percorrer até o caminho final? E aí eu volto para Filipenses. É Filipenses. Aqui. Permaneça com os olhos fixos no alvo, né? Acontece, gente, ao vivo. Ao Quem vivo sabe não, né? faz ao Gravado. vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por meio de Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as questões que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em outras traduções fala que o meu alvo é Cristo, né? Eu prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? Meu alvo é Cristo. Todas as coisas, se tu pegar a Bíblia inteira, o foco central da Bíblia é Cristo. A Bíblia é um montoado de livros, com mais de 40 autores diferentes, escrito num período de 3, 4 mil anos,
Em lugares em diferentes. lugares diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes que não se conheciam, todas falando sobre uma mesma pessoa, Cristo. Tem até aquela música, né? Oba, canta. Eu sabia que ele não ia perder a oportunidade de cantar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Então, tipo assim, quando a gente começa a ler a Bíblia e entender a complexidade que, cara, Deus realmente criou um mundo complexo, criou seres complexos. Nós somos seres complexos. Mas tudo que Deus criou foi bom. E Samuca, tu sabe que lá na escola de teologia, na formação de teologia, tem algo muito especial que o Gui trouxe esses dias, o professor, A né? brasa, Da Brasa Church, né? a church. Church. Nossa, aquilo parece assim que veio assim como uma clareza muito grande, algo Gui é tão muito sábio. simples. A gente desfruta, todos desfrutam do sol, bons e ruins. Aí ninguém diz, né? Ah, mas né, a pessoa ruim está desfrutando do sol. Tá, mas então Deus é bom ou Deus é ruim? Não, a pessoa ruim diz que Deus é ruim, porque ela desfruta do sol, mas ela não se dá conta disso. A pessoa desfruta da chuva, a pessoa desfruta da semente da árvore, a pessoa desfruta da fruta. Ninguém paga nada por isso, né? Está na natureza, mas isso as pessoas não enxergam como Deus é bom. Agora pega as coisas, por exemplo, ninguém quer perder um É. filho ou quer ter um filho com câncer, como Ou eu alguém que passei tu por esta conhece, que tu situação. ame e a pessoa que tu ama deixa de estar contigo ali, né? Isso, né? Aí tu olha, não, Deus não é bom porque Deus deixou Tirou acontecer essa pessoa de isso. mim. Tá, mas e o sol? E o respirar? E tanta coisa que tem, né? De novo, a gratidão que entra, né? Que o outro grupo também já tinha trazido. E aí eu ia entrar em outro ponto, desculpa cortar assim, mas eu tava vendo o pessoal falando sobre Eclesiastes. O Guto chegou até a comentar sobre o período que provavelmente o escritor de Eclesiastes seria Salomão, né? E o período da vida dele que não é o certo, não é preciso o período que ele escreveu, né? Mas é tão engraçado tu perceber que o pai de Salomão foi um dos únicos homens da Bíblia que tu vê que ele vivia a lei de forma na plenitude da graça divina. Davi, ele conhecia a lei, mas ele não vivia perante a lei, ele vivia perante o trono da graça. Toda vez que tu vê um salmo de Davi, toda vez que tu vê alguma fala de Davi referente a algum pecado cometido, ou pecado do povo, ou alguma situação, ele apela para a graça indiretamente. Tanto que Davi também falou a respeito de Cristo mesmo sem saber, tem algumas profecias referentes a isso, porque ele tinha o Espírito Santo, ele tinha essa intimidade com o Espírito Santo, né? E é tão engraçado tu ver a disparidade entre Davi, que ensinou Salomão: guardo os teus mandamentos em meu coração dia e noite para não pecar contra ti. Davi instruía os filhos dele dessa forma. Então Salomão, quando tem o primeiro contato com Deus, o que tu queres que eu te faça? Eu quero sabedoria para governar como meu pai tinha. Eis um ponto, ele pediu sabedoria para governar. A sabedoria que Salomão recebeu era referente à justiça, gestão. Mas a Bíblia não fala que ele teria sabedoria no Na sentido mais família. espiritual, emocional. Uhum. Então tu vê que foi algo específico que Deus derramou sobre ele. Ele pediu tipo sabedoria para conduzir o povo dele. Ele não pediu sabedoria para si. Ele pediu sabedoria para os outros, né, pro povo. Então Deus Isso é um deu ponto de atenção pra gente saber o que a gente ora, né? Por que exatamente. tu tá orando, né? E não só isso, é engraçado porque como que o homem mais sábio em todas as áreas dele ia cair num pecado tão simples como idolatria? Entende? Pra Mas é o pior mim, de todos aí para que Deus. tá. É inconcebível o homem mais sábio do mundo cair em pecado de idolatria. Ele tem a maior sabedoria. Só que aonde está alicerçada a maior sabedoria?
Só que é muito fácil do homem colocar substitutos no coração. Sim, mas E a idolatria é substituto no e essa que é a coração, né? questão. Por isso que eu digo que ele não pediu a sabedoria no, tipo assim, no nicho que ele precisava, na questão, tipo assim, naquele momento ele estava ansioso. Como é que eu vou cuidar desse povo? Ele estava preocupado com o futuro. Como é que eu vou conduzir o povo que meu pai conduziu tão bem? Ele estava se comparando. Então, naquele momento do coração dele, tu percebe o que? Ansiedade, comparação. Então, ele focou no problema dele, mas ele não viu a solução que ele podia ter. Davi vivia dizendo: Senhor, aquieta o espírito que há em mim, aquieta a minha alma, sabe? Renova o meu espírito. Davi sabia aonde buscar a verdadeira intimidade, aonde ter a verdadeira sabedoria. Salomão não teve isso. Salomão buscou a sabedoria no que era material, E eu no vou que era quero fazer um palpável. gancho sobre idolatria agora. A gente tá falando sobre isso, porque é uma coisa muito sutil. A gente tá falando aqui, idolatria a um outro Deus é muito fácil de detectar. E tu acabou de nos Qualquer trazer. idolatria, né? Qualquer Qualquer. Tu idolatria. acabou de nos trazer que quem erra não erra inicialmente na intenção de errar. Porque é aí que o inimigo é sorrateiro. Ele te erra achando que está A acertando. tua intenção é boa. Até a psicologia explica isso. Até quem faz o erro argumenta para si mesmo, porque a gente não suporta saber que está É. fazendo o errado. A gente argumenta estar fazendo o certo. Por isso, orar e vigiar. E aí, a gente pode estar idolatrando, e eu vou trazer um assunto que eu trouxe já num outro clube de leitura, que ele é polêmico, mas ele é amoroso. A gente idolatra a religião. A gente idolatra a placa. É Mídia religiosidade idolatra. daí, Isso, né? é religiosidade. E o meu pastor é melhor, o meu... Ou quando... Esses dias eu ouvi uma senhora falando, quando eu vi, eu estava idolatrando o meu neto. Uhum. Então, é nesses detalhes que Deus nos pega. E aí É. eu quero trazer aqui dois trechos pequenos, um de Colossenses, que fala que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E antes de que todas as coisas nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que quer dizer isso? Quando Deus falou, faça a luz, ele estava usando o quê? O verbo. Cristo é o verbo. Ali estava já Cristo. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. E aí, eu quero trazer... Calma aí que ele botou a placa do tempo ali, eu fiquei nervosa. Meu Deus. Aqui tem essa placa parte- Botando do pressão tempo, na é irmã. muito chique esse negócio. Isso aqui ele está trazendo para claquete. falar que ele era o próprio Deus e não se considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Ele esvaziou-se de si mesmo, isso está em Filipenses, capítulo 2. E vindo a ser servo. Aqui ele deixa claro que todos nós somos servos. E eu vou saltar um pouco para frente, aonde ele fala. Ou eu vou seguir aqui. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para Jesus. Uhum. No céu e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse, e esse é o detalhe mais importante. Confesse que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor faz parte da eclésia, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é aquele que está abaixo de onde ele fala, que ele é a cabeça do corpo, aqui em Colossenses, que é a igreja é a eclésia. Todo aquele que declarar Cristo como seu Senhor, todos somos um só corpo e cada um tem a sua função e todos abaixo de Cristo. Há um só Por isso sacerdote todos somos. intercessor entre Deus e os homens. Né? Exato. Então, Apenas Cristo. para que a gente olhe com amor e pare de se ocupar tanto em competir Uhum. e sim em se unir. O que eu posso aprender com a tua visão hoje? Eu posso não concordar, mas eu ainda assim sou teu irmão. Uhum. Se tu não concorda com teu pai e tua mãe, tu diz tchau, eu vou trocar de família, ou você se alinha, não concordo. Mas vamos seguir falando sobre isso, né? Paulo nos pede, parem de brigar, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de... Isso é Parem. legal porque o clube, ele nos permite isso, né? Eu acho isso muito 10. Porque no clube a gente recebe pessoas de outras igrejas que não fazem parte da Brasa, né? Até porque o clube não é, né? Eu sou De uma né, por exemplo. denominação.
Tu é de qual? Eu sou católica. Católica, Por né? exemplo, é legal trazer, porque o E clube a abraça, gente, né? isso, e a gente tá aqui juntos falando o quê? Da palavra de Cristo, né? Do amor desse Jesus que une. E o clube oportuniza isso, É né? muito legal Uma mesmo. vez por mês a gente poder estar juntinhos lá e a gente poder ler a Bíblia juntos durante o mês. Isso para mim tem um valor tremendo. Eu sou apaixonada, né? Em ver como o clube vem amor move. trazendo a unidade, né, entre todos. Isso é muito especial. Trazendo só uma pequena informação antes da gente terminar aqui com esse bloco, é, sobre o questionamento ali de Abacuque, né? Por que que o Senhor, meio que parece que Abacuque questiona, né? Por que que tu fecha os olhos ou então vira o rosto para a injustiça que acontece no mundo? Pela forma que está o mundo hoje, até a gente poderia questionar Deus, né? Tanta desgraça acontecendo, fome, peste, guerra, tanta desigualdade. Todos os sinais já estão por aí acontecendo já há muitos anos, né? Mas por que tudo isso? Por que que Deus parece que vira o rosto? Mas na verdade, o pecado entrou no mundo através de um homem, não foi Deus. Ele simplesmente ele já sabia que o pecado entraria. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Mas através de um homem entrou esse pecado. Não foi através dele. Até porque um universo criado, por exemplo, tu quer alguém que te obedeça incondicionalmente, tu cria um smartphone, por exemplo. Eu vou Exatamente. pegar um smartphone e ele vai fazer o que eu quero que ele faça. ele foi Agora, programado por que pra que isso. tem a maldade no mundo? Porque ele deu livre-arbítrio. E porque cada um, ele começa, foi que nem tu falou, ele começa fazendo algo que ele acha bom. No final, ele vai sobrepor a sua vontade acima de outros e assim começa esse jogo de poder. Os caminhos do homem lhe parecem bons. É verdade. E todos dão em morte. E assim, por que que acontece tanta coisa? Câncer, doenças. Nesta vida, a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é da morte, mas em Cristo nós não temos a morte. Nós já pulamos para a salvação, Vou para dar a um vida. exemplo mais esdrúxulo ainda, quando Davi quis contar o exército de Israel, Fazer o IBGE, o IBGE, e Deus simplesmente se ira e ó. acaba com o exército. Aí, mas Davi ia fazer uma coisa boa, só que por que Davi estava fazendo aquilo com uma boa intenção, Ele ia fazer com uma boa intenção, né? mas a boa intenção dele valeu de alguma coisa pra aplacar Na a ira fila, divina? na fila do céu tá cheio de boas Então, tipo intenções. assim, na fila do inferno, quer dizer, Mas assim, eu fiz coisas boas. Por que que eu não vou entrar na fila do céu? Por que que eu eu não vou entrar no céu? Eu tô aqui na fila, eu fiz coisas boas. Né? Ele simplesmente vai dizer, olha, não te conheço. Agora, Mas sobre essa é- coisa assim da maldade que eu queria trazer, todas as coisas, tanto boas quanto ruins, acontecem a todos. É. Todas as coisas afligem a todas as pessoas. Não está escrito em nenhum lugar que nós teríamos uma Mar de facilidade. rosas. É verdade. Por que que nós estamos passando por esse momento no Brasil, por esse momento no mundo, essa tribulação tão forte? Porque nós vivemos num mundo governado por homens. É. Agora, tu passar Só com no governo de Cristo. Tu passar com Cristo as dificuldades, tu passar de mãozinha com Ele, é diferente de tu passar pela circunstância sem ter Cristo. né? Totalmente diferente, porque a Então, nossa isso é mentalidade especial. vai ser renovada. Aham. Cada vez é o viver em Cristo. A Todas nossa as coisas mentalidade é cooperam renovada. para o bem daqueles que amam a Deus E e essa são chamados é a segundo nossa o seu vitória. propósito. É a nossa fé. É a vitória que vence o mundo. eu ia concluir Amém. com Colossenses 1, do 20 ao 23. Bora. Eu ia trazer Colossenses também para fazer esse fechamento. Todo mundo Não, quer fechar e não, tá não, terminando não, o tempo. não. Nós vamos ficar até Pois meia-noite. foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Que eu falei, né? Tu quer algo bom, mas o procedimento até chegar ali é mal muitas vezes, né? O homem faz planos, É. mas a palavra final do Senhor. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação.
desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos e que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É sobre Amém. isso. Ele nos Acima de reconciliou tudo, consigo porém, mesmo. revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E o amor é Cristo. Amém. Ou seja, nós estávamos reconciliados com Deus lá no Éden, mas ele permitiu Eu acho isso Essa lindo, tipo separação. assim, ó, tu olha pro caráter do amor de Deus, né? O amor sacrificial. Deus, ele queria tanto algo genuíno de nós, ele não queria apenas matéria-prima, um robô, algo programável. Ele queria realmente que a gente tivesse esse prazer de por escolha própria, de por, tipo assim, cara, eu não tô aqui porque eu tô obrigado, porque ele me criou, porque ele é um ditador. porque ele e vai me dar coisas induziu, boas. porque eu quero algo em troca, mas eu tô aqui por escolha própria, porque ele me escolheu, eu posso escolher ele, então isso é uma liberdade que ele traz a nós a partir de Cristo. É verdade. E, enfim. Então, que a gente, faça o papel de reconciliar, né? De É. buscar o que ele fala, né? Revestir-se Amém. da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque é através dessa reconciliação que a gente retoma, né? O amor de Amém. Cristo e encontra o caminho certo. e não somos, na verdade, nós que nos reconciliamos com Cristo. Ele mesmo já nos reconciliou. Ele Então, já fez o trabalho. ele já fez tudo. Ele já Vamos fez aceitar todo o trabalho. somente. O nosso dever é aceitar que ele nos ama. Amém. Só isso. Viver no amor de E viver no amor dele, descansar que ele é aquele que conta os nossos dias. Amém. Então, uma pena, mas a gente já está chegando ao fim desse segundo bloco. Nós temos uns recados para dar para vocês. O nosso próximo encontro do clube vai ser no dia 2 de agosto. O local ainda está por definir, mas nós vamos informando vocês através das nossas redes sociais. Nós vamos ter o próximo encontro dos Bússolas na sexta-feira que vem. O livro que nós estamos lendo este mês é o livro de 1 Coríntios e o livro de 2 Coríntios. Isso Hoje mesmo. estamos no capítulo 10, né? Sim. Capítulo 10 de 1 Coríntios, estamos ainda na primeira carta. Em seguida, vamos passar para a segunda carta. E nós vamos fazer a partilha, né? No dia 2 de agosto. Contamos com todos Amém. vocês que estão assistindo. Contamos com todos vocês lá, no local que ainda está por definir. Let's bora. Let's Amém. bora go! Contamos com todos vocês. E é isso, galera. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Fala, Clube. Deus abençoe a todos.